Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, canal Davi Tavares aqui. E hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Eu queria abrir alguns poucos minutos aqui no meu canal para falar de um assunto que está em alta. Um pastor chamado Pastor Anderson Silva, da Igreja Vivo por Ti, ele possui um projeto, que eu não me recordo o nome agora, um projeto na sua igreja, nos quais eles protegem e dão suporte financeiro e psicológico para mulheres que foram abusadas sexualmente por falsos pastores, ou seja, homens que se intitulam pastores, que se aproveitaram do ofício ministerial para serem morais, para conseguir alguma vantagem sexual com as irmãs da igreja. E dentro desse projeto tem falsos pastores que foram presos, foram realmente investigados, foram denunciados e estão na cadeia hoje. Mas uma coisa interessante é que o vídeo se chama Pastores Inglórios, a imoralidade sexual da liderança evangélica brasileira. É claro que o pastor não está falando da igreja toda. Existem pastores íntegros, existem pastores homens de Deus e existem igrejas nos quais, quando aparecem esse tipo de questão, a igreja resolve imediatamente, expulsa o pastor, denuncia o pastor. E será que o pastor está certo em fazer o que ele fez nessa live? Nessa live ele começou a citar nomes de grandes nomes, pastores e cantores gospel conhecidos de renome nacional que há muitos anos praticam imoralidade e não são disciplinados e continuam ministrando nos eventos e nos púlpitos das igrejas. Mas é claro, alguns desses que ele citou não cometeram crimes, não cometeram crimes de abuso sexual, não cometeram crimes com menores, que tem alguns casos de falsos pastores que se envolveram até com moças de menor. Mas uma coisa que eu acho muito interessante que o pastor Anderson falou, eu não concordo 100% com ele, eu já vou falar para você aqui. Eu sigo um certo princípio, querido, a minha confiança total é somente com o pastor da minha igreja, o pastor que eu convivo, o pastor que me discipula. Agora sim, por mais que eu siga vários pastores na internet, eu nunca confio 100% naqueles pastores que eu não conheço pessoalmente. Amém? Então, por mais que o pastor Anderson, eu siga ele, eu admire o trabalho dele, mas eu sou cético em relação a algumas atitudes dele. Mas uma coisa é certo, querido, o pastor falou, uma das coisas mais interessantes que ele falou naquela live, você pode pesquisar depois, Pastores Inglórios, lá na página do pastor Anderson Silva, e você vai entender. É uma live de mais ou menos 3 horas de duração. E ele deixou bem claro que até mesmo esses que não cometeram crime, não cometeram crime civil, mas ele falou algo muito interessante. Ele disse que eles podem não ter cometido crime para ir para a cadeia, crime contra a lei brasileira, mas eles cometeram crime contra a Igreja de Cristo. Querido, todo aquele que se utiliza do seu ofício pastoral ou do seu ofício como ministro de louvor de renome nacional para ser imoral, para adulterar, para trair esposa, esse sujeito ele está manchando, ele está traindo o próprio sangue de Cristo. E tem outro pastor, o pastor Iago Martins, que eu tenho muitas discordâncias com o pastor Iago Martins. Você vai encontrar até comentários meus em alguns vídeos dele. A minha visão teológica pessoal e a visão teológica da minha igreja é divergente da dele, mas ele falou algo muito interessante e eu coloco as palavras dele como também palavras minhas. Todo pastor, o falso pastor que se utiliza do ofício pastoral para estrupar irmãs, para assediar de menores na igreja, esse sujeito ele merece mais do que a prisão, ele merece a morte para mim. Porque além de cometer um crime contra mulheres e contra de menores, ele está ferindo a própria igreja de Cristo. Ele está ferindo o rebanho para o qual ele foi comissionado para cuidar. Quero ler um texto rapidamente com vocês aqui de 1 Timóteo, capítulo 5, e a partir do verso 19, diz o seguinte: não aceites acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Agora eu quero ler com você aqui o versículo 24 que diz: os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se
depois. Então, queridos, você vê uma instrução em uma das cartas pastorais de Paulo, ele ensinando o seu discípulo Timóteo, que estava na frente de uma daquelas congregações. Mas uma coisa é certa, queridos, é essa ordem de repreender o presbítero que pecou na frente de todos. Esse todos aqui não significa o mundo todo. Esse todos aqui não significa expor isso numa rede social, mas esse todos é diante de toda a igreja. Toda a igreja ela tem o direito de saber que o seu pastor adulterou, que o seu pastor cometeu uma imoralidade. E queridos, eu vou ser realista com vocês, e o meu irmão mais novo que mora comigo ainda na mesma casa, ele presenciou isso. Eu assisti a live completa do pastor Anderson Silva. Queridos, eu fiquei tão atordoado, eu fiquei tão impactado com os escândalos que foram ali expostos. Detalhe, escândalos com provas concretas. E o texto deixa bem claro que nós não podemos aceitar acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Queridos, tem casos ali de mais de 10 testemunhas a respeito de imoralidades sexuais por parte de um só pastor. Provas concretas, prints de mensagens no direct no Instagram. E eu vou ser realista com vocês que no final da transmissão eu chorei. Eu virei a madrugada sem conseguir dormir. E eu comecei a questionar o Senhor: Senhor, como é que pode? Como é que pode alguém ser ungido por ti para o sagrado ministério e essa pessoa ter uma vida dupla? E essa pessoa se utilizar do seu ofício para o mal? E essa pessoa se utilizar do seu ofício para se tornar um lobo de devorador? Ao invés de cuidar do rebanho do Senhor, se tornaram lobos que devoram o rebanho de Deus. Eu quero dizer, queridos, que o que mais me impactou foi ver milhares e milhares de cristãos que ainda permaneceram na igreja desses tais pastores. E o que me surpreendeu mais ainda foi saber que muitas igrejas não disciplinam esses pastores. Ou seja, o cara cometeu um pecado de imoralidade, teve uma conversa com o seu pastor líder, depois de 6 meses já voltou a ser pastor da mesma igreja. Queridos, eu quero dizer para você que isso é uma situação inadmissível. Eu acredito que o pastor Anderson poderia ter exposto isso de uma maneira mais inteligente, de uma maneira diferente. Ele poderia ter ido até a igreja desses caras. Mas eu quero dizer para você que fez bem tudo isso ser exposto. Eu não vou citar o nome desses tais pastores, mas eu peço que você vá lá, pesquisa aí na página Pastor Anderson Silva, Pastores Inglórios. Assista a live a partir de 1h36. Ele começa a citar vários nomes de personalidades conhecidas do meio gospel que cometem pecado de imoralidade às escondidas e permanecem nos púlpitos, permanecem com a agenda lotada, permanecem ministrando santidade diante da igreja, sendo que eles estão vivendo uma vida dupla. E eu me lembro de uma outra passagem que certa vez Paulo falou: aquele que pensa estar de pé, tome cuidado para que não caia. E na madrugada que eu assisti essa transmissão, que eu não consegui dormir, eu clamei muito ao Senhor: Senhor, não permita que eu também me torne uma pedra de tropeço no meio da tua igreja. Quero você que está me ouvindo aqui, você que é líder de jovem e você também que é ministro de louvor e pastor da igreja, você que viaja constantemente para tocar, para ministrar louvor, para pregar, se você tem praticado pecados de imoralidade às escondidas no exercício do ministério, eu quero dizer para você que não adianta você confessar só diante de Deus. Você precisa pedir perdão para as mulheres com quem você mexeu. Você precisa pedir perdão para a igreja na qual você foi ministrar. E você precisa pedir perdão diante da sua igreja. Uma coisa muito bem frisada pelo pastor Anderson foi isso: não existe arrependimento secreto para um ministério que é público.